Viu? Então, nós vamos hoje falar de geografia, da apostila 3, tá? Página 10. Então, até hoje, pessoal, a gente vem falando, né, sobre os povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro, né? Os povos que deram origem ao povo brasileiro. A gente sabe que são muitos povos, né? Que o povo brasileiro é um povo, graças a Deus, muito miscigenado, né? Uma mistura muito rica, muito bonita. Mas nós sabemos que existem 3 povos que deram origem, né? Que foram os 3 principais povos que deram início a esse processo todo de miscigenação. Nós já falamos dos indígenas, né? Da rica contribuição que os indígenas deram para a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos portugueses. E aí você pode achar que nós não temos muita coisa, né? Dos portugueses, mas nós temos muito mais do que a gente imagina. Eu mesmo, quando eu estava preparando os slides para mostrar para vocês, eu descobri algumas coisas que eu não sabia que era de origem portuguesa. E aí, assim, na pesquisa que eu fui fazendo para mostrar para vocês, eu fui descobrindo algumas coisas também. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês os slides para a gente começar a nossa aula. Hoje, se der, eu vou mostrar para vocês. Não, não vou contar, não. Deixa, depois, no meio da aula, eu mostro. Tô ansiosa. Vamos lá, então. Ui, o que eu tô fazendo? Então, vamos lá. Do começo. Ô tia, Oi, amor. quando a senhora sem querer abriu ali no Google, ali eu tinha visto alguma coisa escrito sobre uma lenda ali no YouTube. Ai, você. Não, esquece. Eu vou ver se vai dar tempo de eu mostrar pra vocês. Olha eu falando que é segredo, sem querer entreguei o negócio, ô, cabeçuda. Mas vamos ver se vai dar tempo de eu mostrar. Acho que vai dar tempo, sim. Vamos lá, então, né? Espero que vocês já tenham aberto a apostila na página 10 de Geografia, apostila 3. Então, vamos começar, né? A falar, então, dos portugueses. Coloquei aí só para vocês verem o cronograma, né? Para a gente só registrar o que vai ser feito hoje. Então, vamos lá. Lá na página 10, então, a gente começa falando dos portugueses. Os portugueses foram um dos principais povos formadores do Brasil, né? Eles vieram com o objetivo de colonizar a nova terra, ou seja, povoar, né? Trazer para cá novos habitantes, apesar de que aqui já haviam, né? Como a gente bem sabe, os índios já moravam aqui. Só que na ideia dos portugueses, né, os índios eles não tinham inteligência, não era um povo que tinha cultura, isso na cabeça dos portugueses, tá, gente? Eles acreditavam que por serem um povo inocente, que não vestia roupa, que não tinha religião, que não tinha profissão, né, essas coisas assim, então eles achavam que eles desvalorizavam isso, achavam que os índios eram inferiores a eles. Então, eles achavam que tinham que trazer pessoas para cá para povoar, né, o Brasil, para transformar o Brasil. E foi o que fizeram, né? Vieram aos montes, aos milhares para cá, com o objetivo de colonizar e também de obter lucro, né? Afinal de contas, o Brasil era e ainda é, até hoje, um país muito rico, de muitas riquezas, tanto riquezas naturais, né? Como outros tipos de riqueza. Então, assim, eles vieram para cá com o objetivo de ganhar dinheiro. Afinal de contas, eles não iam despencar lá da Europa, né? E vir para cá se fosse para perder alguma coisa. Então, vamos lá. Leia na linha do tempo a seguir alguma das principais características da colonização portuguesa no Brasil. Então, como são 3 quadrinhos, eu quero um aluno do quarto ano A ler para mim esse primeiro quadrinho que conta um resumo bem resumido mesmo do período de 1500 a 1549. Eu, Pode ler, Ana. Ana Luísa. Pode ler. A cidade portuguesa ao Brasil, em 1500, explorar o litoral brasileiro por meio da exportação de produtos principais ao pau-brasil para comerciar Comercialização. no continente europeu. Início do povoamento do litoral em
1530, muitos povos indígenas foram Dizimados. Isso. Então, aí ele está fazendo um breve resumo da história, né, dos 50 primeiros anos da história, né, que depois que os portugueses chegaram. Então, ele diz que os portugueses chegaram em 1500, a exploração, né, do litoral brasileiro começou a partir da extração do pau-brasil, né? O início do povoamento, ou seja, a partir de 1530 só, 30 anos depois dessa primeira chegada, é que começaram a vir os primeiros moradores, né? Vamos dizer assim. E nesse período ele diz aí também que muitos povos indígenas foram dizimados. O que é dizimados? Aniquilados, foram mortos. Já nesses 50 primeiros anos de chegada dos portugueses, muitos povos indígenas já foram se acabando, foram mortos, né, por conta de doenças ou por causa da exaustão mesmo, né, porque eram escravizados à exaustão. Então, já nesses 50 primeiros anos aí de colonização, a gente já vê um grande estrago, né? Agora, um coleguinha do quarto ano B, segundo quadrinho. Quem vai ler para mim do quarto B? Ao passar do tempo, os povoados se transformaram em vilas e cidades. Início do povoamento do Interior do território. Pode continuar, Roberta. Tia, Oi. é o segundo quadrinho. É o segundo aqui, ó. Início do povoamento no interior do território, tá certinho. Os portugueses passaram a obter lucro com as plantações de cana-de-açúcar e a exploração do ouro. A escravidão se desenvolveu nesse período. Isso. Então, no segundo quadrinho, ele continua contando a história, né? Então, com o passar do tempo, os povoados que eram pequenininhos, né, se transformaram em vilas e cidades. Lembra que a tia contou que as pessoas iam se aglomerando e aí aquilo ali iam tomando uma proporção tão grande que virava uma grande cidade, né? Começa o início do povoamento no interior do território. Lembra que eu também falei que a princípio eles ocupavam o litoral, mas aí com o passar do tempo eles foram vendo necessidade de entrar, né, para dentro do território. Os portugueses passam a obter lucro com a plantação de cana-de-açúcar, e não só a cana-de-açúcar, né? A gente viu que mais tarde tiveram outros produtos que vieram cá também, o ouro, né? E a escravidão. Na verdade, pessoal, a escravidão, vamos dizer que a escravidão sempre existiu, desde o primeiro dia que os portugueses chegaram aqui. Essa escravidão do qual ele se refere aí, a escravidão se desenvolveu nesse período, provavelmente falando da escravidão da mão de obra africana. Mas a escravidão sempre aconteceu, dos índios, né? Quando os portugueses chegaram aqui, o primeiro povo que eles escravizaram foi aqueles que eles encontraram aqui, os índios. Então, a escravidão sempre existiu. Essa, provavelmente, que eles estão falando é da mão de obra africana. Beleza? Então, pessoal, podem grifar esse primeiro parágrafo aí, que é uma informação importante, né? Podem grifar. Peguem, quem não tiver marca-texto, grifa com lápis mesmo, né? Ou com a caneta. Tá bom, meus amores? E aí, nesses quadrinhos aí que foram lidos até agora, vocês podem escrever, fazer uma setinha assim, ó, e escrever importante. Porque é a história sendo contada de maneira resumida, né? Existe a história toda, né? Uma história, a verdadeira história, muito grande. E existe aquela forma resumida que é só para vocês entenderem os fatos na ordem que eles aconteceram. Então, podem aí grifar o primeiro parágrafo e escrever importante aí nos quadrinhos.
Continuando, então, eu quero um colega do 4º ano C para ler para mim o Eu, tia. Alanis. Pode ler. Alanis. Alanis. Pode ler, gente. Transferência da corte portuguesa para o Brasil. Proclamação da independência. Isso. Estão vendo que já houve um salto de 300 anos? Nós já estamos em 1800, né? 1800 a 1822. Então, o que aconteceu nesse período? A corte portuguesa veio para o Brasil, né? Na época, o príncipe regente veio para cá. E a proclamação da nossa independência, ou seja, o Brasil deixa de ser dependente de Portugal. O Brasil passa a ser, vamos dizer, por conta própria, né? Vamos dizer assim, há uma ruptura. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal nesse período. Muito bem. Então, vamos lá. Quando os colonizadores portugueses se mudaram para o Brasil, trouxeram consigo seu modo de viver, de trabalhar, seus costumes, crenças e tradições, além de construir casas para morar, galinheiro, chiqueiro, estábulo para criar os animais, construíram canteiro para plantar verduras e legumes que estavam acostumados a comer em Portugal. Então, quando eles vieram para cá, não tinha os alimentos que eles estavam acostumados a comer lá em Portugal, né? Tanto é que a gente sabe que eles trouxeram para cá cana-de-açúcar, café, pimenta, né? O tabaco, são produtos que eles tiveram que trazer, porque aqui não tinha. Além desses produtos, a gente sabe que os animais, alguns animais também não existiam aqui. Lembra que eu contei para vocês a história da galinha? Que o português mostrou a galinha para o índio deu um pulo, porque ele nunca tinha visto uma galinha. Galinha, cavalo, boi, são exemplos de animais também que não existiam aqui, foram trazidos pelos portugueses. Beleza? Então, vocês podem pegar e fazer da forma que eu fiz aí, ó, para não ter que pifar tudo, faz o quadradinho, assim, o retângulo, né? Na verdade. Mandou mensagem. Para grifar. Oi? Tem alguém com o microfone ligado? Quem é? Vamos desligar. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Continuando, então, a gente viu aí, né, a ordem que os fatos aconteceram de maneira bem resumida, né? Vimos até aqui, então, que os portugueses, quando vieram para cá, trouxeram um pouco da sua cultura, né? Um pouco não, bastante da sua cultura, né? Crenças, comida, o jeito de trabalhar, o modo de viver, o modo de se vestir, o jeito de falar, tudo isso eles trouxeram com eles. Opa, aí. Acho que eu pulei alguma coisa. Ai, peraí. Ô, professora. Aí. Acho que agora é isso mesmo. Aqui. Contribuição. Então, agora a gente vai ver quais foram, né, essas contribuições que os portugueses trouxeram para cá e deixaram aqui pra gente, né, como uma marca na nossa cultura. E aí a gente começa aí na página 11, então, falando o seguinte: a língua, né, a nossa língua portuguesa, apesar de que nós não falamos hoje como é falado em Portugal, né? A gente sabe que lá é diferente, apesar de haver muitas semelhanças, né, no idioma. Hoje nós falamos o português do Brasil. Foram feitas adaptações. A nossa língua, na verdade, é uma mistura, né, do português com um pouco da língua indígena, com um pouco da língua dos africanos, né? Hoje em dia, nossa língua é uma língua própria. A gente não fala como o português lá de Portugal. A gente, inclusive, nem consegue entender, né? Se você pegar um vídeo aí de uma pessoa lá de Portugal falando, você vai ver que realmente não dá para entender. A comunicação fica difícil, porque apesar de ser uma língua que nós herdamos, hoje não é mais a mesma língua, né? Sofreu modificações. Então, a língua falada no Brasil, as lendas, as cantigas de roda, as festas populares regionais, como o carnaval, as festas juninas, as cavalhadas, o fandango e o Bumba Meu Boi, são de origem portuguesa. Aí eu trouxe para vocês a imagem de algumas festas. O carnaval, como a tia falou, a festa junina,
o Boi Bumbá e a Cavalhada. E aí, eu fiquei interessada nesse Boi Bumbá. Eu falei, gente, que gracinha, né? Eles se fantasiam de boi, né? Como que é essa festa? Aí eu fui pesquisar mais e aí eu achei a lenda do Boi Bumbá. E aí eu queria compartilhar com vocês. Tia, então é essa lenda do Boi Bumbá. É essa lenda aqui que você viu aquela hora. Então eu vou tentar passar para vocês a lenda do Boi Bumbá. Então deixa o compartilhamento da tela. Aliás, nem precisava, né? Eu vou compartilhar aqui, ó. Sem querer, na hora eu me entreguei, né? Mostrei aqui, ó. Aí, pessoal, eu vou pedir só para vocês não abrirem o microfone para não dar interferência no som da lenda, né? Que eu vou passar aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Eu nunca passei vídeo assim no YouTube aqui para vocês, né? Mas vamos ver. Então vamos ver agora como que é essa lenda como surgiu, né? Essa lenda do Boi Bumbá. Só uma pergunta, tá todo mundo vendo e ouvindo a lenda? Tia, não tô ouvindo, só tô. Isso muito bem, não, tia. Tá muito baixinho. Tá muito baixinho? Peraí, então. Mais ou menos. Tá muito Vou baixo. tentar aumentar o volume aqui, ó. Ó, coloquei o volume no 100. Coloquei o volume no 100, hein? Vamos ver se agora dá. Vamos ver, né, gente? É um teste. Se não der, depois eu passo para vocês o nome, aí vocês procuram no YouTube. Não, tia, Não dá. não dá. Não. Não Tia, se dá você desligasse o microfone, não dá não, talvez ele Tia, Peraí. desliga seu som e desliga sua tela. Tia, desliga seu microfone. Mas se eu desligar meu microfone, vocês não vão ouvir. Claro que a gente ouve. Coloca a legenda. Vamos ter Se eu desligar meu microfone, será que vocês ouvem? Ah. Acho que não, hein? Mas vamos fazer um teste. Vou desligar o microfone, então, só para ver se fica melhor. Não, Tia, tia, você não dando. tá dando. Tia, precisa de você ligar o seu microfone, tia. Porque você é organizadora, você que compõe, Então, você foi isso que eu tem que falei. dar. Sua tela. Então, gente, ó, vamos fazer assim. Peraí. Coloca deixa só o microfone O seu aberto. som tem que estar ligado, mas sua câmera não precisa. Gente, então vamos fazer assim. Não vai dar, né? Com a gente foi certo, não tem problema. Depois eu passo para vocês o link do vídeo. Aqui, ó. É só procurar depois no YouTube. Lenda do Boi Bumbá da Turma do Folclore. Tá bom, meus amores? Oi. Eu achei. Tá, então depois vocês assistem, então. A tia tentou passar, mas não deu. Mas é assim mesmo, tá? Mas depois vocês assistem, que é muito bonitinho. Vamos continuar, então, aqui. Tia, Que não deu. tia, Oi, Jamile. é só a gente aumentar o nosso volume. É? Pois é, eu tentei, aumentei o meu aqui no 100, mas ainda teve gente falando que não estava ouvindo. Mas aí vocês procurem aí e assistam, que dá certo. Depois vocês procurem aí e assistam, que vocês vão ver que bonitinha que é a lenda, tá, gente? Eu aumentei o meu 100 funcionou. Vamos continuar, então. Desliga os microfones para a tia poder continuar aqui. Então, Ô, tia, essas, né? Oi. quando o acionamento volume, todos os volumes, mas o volume da caixa da senhora tá aumentado todo? Vê se dá certo. Tá todo. Tá no 100 aqui, ó. Tá em 100 já. Eu aumentei o meu e funcionou, eu ouvi. Pois é. Depois vocês assistem, então, e me contem o que vocês acharam. Vamos continuar. A gente falou das festas, né? Vamos lá, continuando na página 11. Você e seus familiares já participaram de algum folguedo? Alguém sabe o que é folguedo, gente?
Alguém já ouviu essa palavra? Tia, eu li na internet e são festas de religiões, Festa de várias popular, né? religiões anuais. Isso, muito bem, Alanis, muito bem. Folguedo, que também era uma palavra que eu não conhecia, eu também tive que pesquisar, são festas populares, né? Festas culturais que demonstram a cultura de um determinado povo, né? Muito bem, Alanis. E aí, é lógico que vocês já devem ter participado de algum folguedo. Carnaval, festa junina, tudo isso são exemplos de folguedo, né? Então, Eu já ouvi. todos vocês aqui já devem ter participado de algum folguedo na vida. Então, continuando. Eu não. Não? Eu não. Você nunca participou de Não. carnaval nem festa junina, Davi? Ah, tá. Isso, claro, né, tia? Viu? Então, continuando. Muitos pratos típicos brasileiros são resultados de receitas portuguesas adaptadas, pois no período colonial os portugueses não tinham todos os ingredientes que estavam acostumados a utilizar. Então eles faziam adaptações, né? Ah, não tenho esse ingrediente, então eu vou substituir por esse. Iam fazendo adaptações, iam vendo que dava certo e isso foi ficando popular. Arroz, couve, alface, cebola, pepino, alho, trigo, azeite são exemplos, né, de alimentos inseridos aqui na nossa cultura pelos colonizadores portugueses. E você aí na sua casa? Será que você aí na sua casa, na sua família, você faz uso desses alimentos? Você sabia que esses alimentos foram trazidos pelos portugueses? Arroz, couve, alface, cebola, vocês sabem? Eu não sabia. Sim. Pois é. Sim, tia. Eu sabia. Eu, para falar a verdade, Eu sabia. alguns eu sabia, outros eu fiquei meio assim impressionada, porque como se tratam de igual, por exemplo, alface, cebola, como se trata Eu amo cebola. Eu amo cebola De- alface, eu amo repolho. eu amo É? Você gosta? Eu também. que Tratam de verduras, né? Eu achei que já tinha aqui, achei que os índios já trabalhavam, né? Já plantavam, mas não, foram trazidos pelos portugueses. E aí chegou a minha parte preferida da história, né? Que é a comida. Né? A professora não perde a oportunidade. Então, nós vamos ver os pratos típicos, né? Ah, eu esqueci de mostrar para vocês o lugarzinho que tem que grifar. Então, ó, vocês podem grifar aqui onde tá amarelinho, tá, gente? O folguedo, eu coloquei só para mostrar que era uma palavrinha diferente que eu tive que pesquisar para saber o que que era. Então, vocês grifem aqui, ó, aonde a tia colocou de amarelo, tá? Aqui, onde começa falando muitos pratos típicos até acostumados a utilizar. Então, vamos lá na minha parte preferida, são as comidas. Broa de milho, Uma coisa. só um minutinho, Ana. Broa de milho, gosto. Bolinho de bacalhau, gosto. Caldo verde, gosto. Arroz doce, gosto. Pronto, fechou. Todos esses são pratos típicos de Portugal, trazidos aqui para o Brasil e adaptados aqui. Ana, pode falar. Você queria falar alguma coisa? Era menor, eu tinha medo do boi bumbá. Ah, é? Você tinha medo? Mas ele é tão bonitinho. Ele é tão bonitinho. Mas é, né? Pelo nome, né? Quando a gente fala boi bumbá, lembra do boi bumbá. A gente fica meio assim, né? Nossa, mas depois você vê que é uma gracinha a lenda, muito bonitinha. E aí, Tia, vocês comem? caldo verde. Hã? Tia, eu não gosto de bolinho de bacalhau e caldo verde. Não gosta? Pois eu gosto de tudo que tá aqui, ó. Essa broa de milho. Quando eu vou lá na casa da minha avó e pergunto o que que ela fez, É. a única coisa que eu falo é: fez arroz doce? Ai, que delícia, gente. Arroz doce, canjica. Nessa época do ano, então, é uma época mais fria, né? Você colocou aí. Nessa época do ano, O único tem que eu provei alguém desligado, gente. Vamos desligar o que eu telefone. provei desses foi o caldo verde. Ah, é? Caldo verde? Pois eu já comi todos e, ó, essa broa de milho aqui, gente, com café, eu acho que eu como 1 quilo.
Esse bolinho de bacalhau aqui também com a Coca-Cola, acho que vai uns 2 quilos. Esse caldo verde aqui também, se estiver muito frio, acho que eu tomo uns 2 litros. E esse Eu também. nem se fala. Ô, tia, Tia, eu não como tia, nenhum assim desses. que nasceu de gado, hein? Pois é. Então vamos continuar. Então, ó. Oi. Ô, tia, Fala, tirando o Pedro. bolinho de bacalhau, que eu não gosto muito, o resto tudo eu como. É? Gente, bolinho de bacalhau é bom, experimentem pra ver. É gostoso. Até eu já comi, tia, bolinho de bacalhau. É gostoso. Com um limãozinho espremido em cima. Broa de milho, bolinho de bacalhau, Abaixo. caldo verde. Então vamos lá, pessoal, continuando. Essas são as comidas. Só um minutinho, gente. Vamos desligar o microfone agora. Deixa a tia continuar. Essas são as comidas, então, que vieram através dos portugueses. Eu confesso que o bolinho de bacalhau e o caldo verde eu já sabia. Agora, a broa de milho e o arroz doce, então eu fiquei meio surpresa. Não sabia, não, que era de origem portuguesa. Então, vamos lá, na página 12, continuando. Os colonizadores portugueses também influenciaram a arquitetura, a arte, a literatura e a música, contribuindo para a formação da identidade da cultura brasileira. Então, ó, nós temos aí construções espalhadas pelo Brasil inteiro, que são da época, né, em que os portugueses estiveram aqui. Muitas, inclusive, muitas. Nós temos aqui no Brasil cidades que são consideradas cidades históricas, né? Que eles falam esse termo, são cidades históricas, ou seja, são cidades com arquitetura, com construções da época do período colonial. E aí nós consideramos isso um patrimônio, né, da brasileiro. São casas, igrejas. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Mas antes, nós vamos desembaralhar essas letrinhas que estão aí e vamos tentar descobrir quais são as duas palavrinhas que se formam aí. Vamos ver quem consegue adivinhar. Ô, tia, eu sei o que é. Isabela, você já Tia, sabe? eu sei. Fala. Arquitetura colonial. Muito bem, exatamente. Ó, arquitetura colonial. Tearturcuria laconilo. Na verdade, Ô, tia, arquitetura colonial. Oi, Maria. pode falar um negócio? Assim, quando você vai ver as letras, cada uma tem uma cor e cada quadrinho tem uma cor. Será ver que no A é a mesma coisa do primeiro quadrinho, o R é a mesma coisa do segundo Olha! quadrinho. Gente, você sabe que eu não tinha reparado isso? Que as cores dos quadrinhos é a mesma cor da letrinha. Sério, eu não tinha reparado. Olha só. Fazendo isso. Tá vendo? Vocês são mais espertos que eu. Tá vendo? Eu não tinha reparado, sério. Muito bom. Então vamos lá, né? Vamos conhecer um pouco da arquitetura, né? Que faz parte aqui do Brasil. Vamos ver quais são esses monumentos, essas igrejas que são, né, que utilizam a arquitetura vinda de Portugal. Então, nós temos a Igreja de Santa Rita, que fica lá no Rio de Janeiro. Olha que coisa linda, gente. Nós temos a Casa do Penedo, que fica lá em Maceió. E agora eu vou mostrar para vocês a igreja onde eu fui batizada. Eu pesquisei e encontrei lá na minha cidadezinha. Eu nasci no interior de Minas, em Nova Era, Minas Gerais. E fui batizada na igreja de São José, que é essa igrejinha aqui. Olha que bonitinha a minha igrejinha. Bonita. Bonitinha, né? Ela é bem humildezinha, bem pequenininha. Aqui, essa parte aqui de trás é toda nova. Porque ela não tinha essa parte aqui de trás, não. Ela era menorzinha. Tá vendo? Mas é uma igreja bem bonita. Por dentro, se vocês pesquisarem, vocês vão ver a foto dela por dentro. É uma igreja muito bonita por dentro. Então, fica lá em Nova Era, a cidade onde eu nasci. E agora, nós temos aqui no Espírito Santo, bem pertinho da gente, uma construção que também é da época dos portugueses aqui no Brasil. Vamos ver quem adivinha. Fica ali em Vitória, no centro de Vitória. Convento da Penha. Penha. Convento da Não, Penha. no centro de Vitória.
O convento fica lá em Vila O palácio. Exatamente. Palácio Anchieta. Palácio Anchieta, olha que lindo. Olha, gente, como que é. Quem ainda nunca tinha oportunidade de ver o Palácio Anchieta de né? Ali a gente costuma. lá todo dia. A gente, Eu nunca vi de dentro, mas pode já vi já. pessoal, só um minutinho. A gente costuma passar de carro, às vezes, de ônibus, a gente não para reparar como ele é bonito. E eu já tive a oportunidade de entrar, participei de um evento uma vez, eu tive a oportunidade de entrar dentro do palácio. E é assim, muito bonito. As obras de arte que tem lá dentro, gente, são muito. Eu já vi. É muito Ô, tia, bonito. Oi. eu já fala. fui, é muito bonito. É muito lindo. Então, esse é o nosso palácio, ele fica ali Eu nunca no entrei. centro de Vitória, tá, gente? Meu irmão já entrou lá. É? Seu irmão já entrou? É muito lindo. Eu não sei se ainda hoje ele tem essa visitação, não sei. Tem muitos anos que eu tive lá. Então vamos lá, pessoal. Oi. Fala, Pedro. Passeio no Palácio Anchieta, lembra? Foi Acho que é ano mesmo. passado. É, tia, que foi Foi. cancelado por causa da chuva. Isso, foi mesmo, verdade. Que pena. Vamos lá, pessoal. Das 3 vezes que foi remarcada. Que dó. Então, ó, por hoje é só. Vou encerrar aqui a nossa gravação. Vou liberar para fazerem as perguntas. Tia. Quem tiver dúvida, só um minutinho. Quem tiver dúvida, tá? Já vai preparando aí para tirar suas dúvidas, tá bom, meus amores? Deixa eu só te encerrar aqui, então.